apresentação eu não gravei, é mole. Então, Nath, o palco é todo seu. Obrigado, minha amiga. Tá bom? Obrigada. Vou deixar no mudo aqui, é com você. Obrigada, Lula. Obrigada, Rômulo. Vocês não sabem a gratidão que eu sinto por essa oportunidade de estar aqui dividindo esse momento com vocês e também dividindo a minha história de vida, a minha experiência pessoal e profissional. Obrigada, meninas, por ter tirado essa horinha do dia de vocês para estar aqui, para a gente ter essa conversa. É muito bom poder plantar uma sementinha, na verdade, jogar a sementinha do meu trabalho, que é tornar possível, o meu objetivo é sempre fazer com que as pessoas entendam que é possível, sim, ter uma vida leve, em todos os sentidos, não só ter um corpo leve, mas também ter uma cabeça leve, com emoções leves, para que a vida seja naturalmente leve. E quando o Lula conversou comigo, desde sempre que o Lula conversa comigo sobre esse nosso encontro, eu sempre quis tocar num assunto que para muitos pode parecer estranho, e talvez seja esse o motivo da nossa pouca adesão, que são os vícios emocionais. E por que eu queria falar sobre isso? Sempre gosto de falar sobre isso com as pessoas. Que o ser humano em si, ele associa a emoção a uma fragilidade, a uma vulnerabilidade, a uma exposição excessiva. Então, a maioria das pessoas de lidar Vou fazer sua papa, ok? ou não gostam de assumir que são pessoas que têm sentimentos, que são pessoas que se emocionam. Então, falar de vícios emocionais, para algumas pessoas, traz um desconforto, um constrangimento, que para outras não traz. Mas, mesmo assim, eu insisti em falar sobre isso porque todos nós, seres humanos, somos seres emocionais. Gostando ou não, as emoções regem o nosso comportamento. É por conta de emoções que a gente consegue ter propriedade na hora de decidir. É por conta das emoções que a gente se identifica com uma outra pessoa. É por conta das emoções e da gestão dessas emoções que a gente reage ou não a qualquer estímulo. Então, saber como lidar com emoções que são tóxicas, que são prejudiciais na vida, principalmente num processo de emagrecimento, é muito importante. Então, como eu falei, esses vícios emocionais, esses sentimentos tóxicos, eles estão presentes na vida de todos nós, na minha, na do Rômulo, na da Norma, na da Ilane, na Tainá, Vitória, na Paula, na Laís, do Lula, de todo mundo. Mesmo que você fale, eu não tenho nenhum vício emocional, você tem. Você só não percebe. Vício emocional é quando você pega um sentimento ruim e você faz questão que ele esteja na sua vida, para que ela fique um pouquinho confortável, ou sempre confortável. Nossa, Nath, eu sei que nesse momento você está pensando isso, que você jamais ia manter na sua vida um sentimento ruim, e que isso não te deixa confortável. E eu vou te provar que te deixa. Vê se você se identifica com alguma dessas situações. Quando você está triste, hoje eu estou muito triste, não. Só quero ficar bem quietinho, não quero que ninguém me incomode, nem malhar eu vou. E aí você vai lá, se esconde na sua cama, liga a TV, esquece que tinha planejado malhar, e está lá, escondidinho. Um vício de rejeição. Um vício de que você está se sentindo tão rejeitado e tão abandonado, e você nem percebe que você quer ficar lá excluído. Você precisa manter esse sentimento. E você nem percebe que isso é uma emoção que gera um comportamento e que acaba sendo rotineiro. Outro vício emocional que acontece muito é o da insatisfação. E esse eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Você acorda, se olha no espelho, olhou lá, deu aquela analisada, viu todos os defeitos do mundo, ficou com um bico desse tamanho. Aí vai para a cozinha, toda estressada e mal-humorada, chega lá, quem está lá? O maridão, o mozão. E ele fez uma surpresa, ele acordou mais cedo, ele fez um cafezão para vocês, e ele te recebe assim, ó,
com aquele sorriso Colgate. Só que você acabou de se olhar no espelho, você está muito decepcionada com você mesma. Você está se odiando porque você não aceita a sua aparência. E aí você olha para ele, ele te abriu com um sorriso. Ao invés de você receber esse amor que ele está te dando, você senta e começa a procurar a faca. Não tem faca, não tem colher para café. Putz, o que adianta fazer café se não coloca a mesa direito? E aí deu aquela lapada no maridão, e o maridão na hora reage como? Brigando com você, levanta da mesa e sai, te deixa lá, estressada, comendo sozinha, sem a faca e a colher. E você nem percebeu que por você ser tão viciada em estar insatisfeita, você espantou o seu marido, que gentilmente colocou a mesa, fez um cafezinho gostoso para vocês. Mas você fez questão de reclamar de alguma coisa, porque nada é bom para você, nada tá bom. Você se veste, a sua roupa não tá boa. Você sai na rua, ai, a limpeza da cidade não tá boa, o Uber não é bom o suficiente, aí você chega lá, o seu emprego não é bom o suficiente, mas você não faz nada para mudar. Mas você repete todo dia que você não está satisfeito. E não importa qual seja a situação, você está sempre insatisfeita. Então, todos nós temos vícios em emoções ruins. Além da insatisfação e da rejeição, outros vícios também permeiam a nossa vida. A inveja, sim, a inveja. O medo, angústia, ansiedade. O que mais? Ciúmes, insegurança, vários sentimentos que a gente não tem todos os dias lá no nosso dia, e a gente nem percebe. A questão da inveja, você sempre olha a grama do vizinho e ela está sempre mais bonita que a sua. Passa uma moça na rua, como, apesar de termos 2 gatos aqui, eu vou falar para vocês, mulheres, passa uma moça na rua, aí você vê a bunda dela linda, sabe aquela bunda bem desenhada de coração invertido? Tudo que você sempre quis ter. E aí você acha bonito, mas da sua boca não sai nenhum elogio. Você olha e fala, só pode ser silicone. Isso aí deve ter algum defeito. Para ter uma bunda dessa, tem algum defeito. E aí você não é capaz de admirar o resultado daquela pessoa, porque tudo que você queria era ter aquele resultado. Mas como você não tem e não está agindo para ter, você até gosta do resultado da outra pessoa. Mas, como você não conseguiu, então ele também não merece elogio. E eu não sei se vocês estão se identificando, mas existem várias situações no nosso cotidiano onde esses vícios estão entrelados. Tá, Nath, que eu sei que vocês estão pensando nisso também. Se é um vício e uma pessoa que é viciada, que é dependente químico, sempre tem uma origem, né? A pessoa ficou viciada em crack, ela começou e depois de um mês estava viciada. Eu não lembro quando foi que eu comecei com essa história de querer reclamar tanto, de me comparar com o vizinho, e quando eu vejo que ele tem um resultado melhor que o meu, já querer xingar ele. Eu não lembro. E é muito simples de responder essa pergunta. Porque todos esses vícios, todas essas emoções, elas acontecem na nossa mente desde que a gente nasce. A partir do momento que a gente entende o mundo, lá nos 5 meses, que a gente começa a espelhar as outras pessoas que estão ao nosso redor, a gente já começa a memorizar todos esses sentimentos que são vividos. E até os 12 anos, as crianças, alguém aqui é mãe, para as que forem, prestem muita atenção nisso, para quem é vó também. Até os 12 anos, a criança ela entende o mundo de forma emocional. Ela vai lá apontar um lápis, o sentimento, a percepção de apontar um lápis é emocional. Assim como o sentimento quando ela está no quarto dela e ouve o pai e a mãe brigando, ela pode não saber de nada que está acontecendo lá,
mas ela tem uma percepção emocional. Ela não vai conseguir racionalizar o que está acontecendo. E são essas vivências que a gente tem ao longo da vida, que começam lá na nossa infância, e quando eu falo vivência, é o que você ouve, o que você sente, o que você vê e o que acontece com você. Essas vivências, elas vão se acumulando na sua memória. E quando uma vivência dessa te causa um forte impacto emocional, e quando eu falo forte impacto emocional, não necessariamente precisa ser um trauma violento na sua vida, porque, afinal de contas, a criança percebe de forma emocional, então é ela que vai dar a intensidade. Quando tem esse forte impacto emocional, começa a querer que essa química da emoção seja sempre repetida, seja sempre repetida. E eu vou dar um exemplo bem meu para vocês. Quando eu era criança, eu ouvia muito da minha mãe a questão da comparação. Sou eu e minha irmã tem o biotipo do meu pai, que é ser magricela, só ter joelho e cabeça. E eu tenho o biotipo da minha mãe. Nós somos mais largas, eu tenho colchão, eu tenho batatão, os meus ossos são largos. E a minha mãe nunca gostou de gente fora do padrão de revista. Para ela, uma pessoa saudável era uma pessoa no padrão. E eu, no olhar dela, não estava no padrão. Mesmo não estando acima do peso, o meu biotipo não era padrão. Então, todas as vezes ela olhava para mim e falava: por que você não faz igual a sua irmã? Por que você não come igual a sua irmã? Por que você não se veste igual a sua irmã? E aquilo era tão ruim, mas se era minha mãe que estava falando, eu vou acreditar, não é? E o que eu acreditei? Que a minha irmã era melhor que eu, em tudo. Em tudo. A minha irmã era melhor que eu. E que eu nunca ia ser boa o suficiente se eu não fosse igual a minha irmã. Então, eu cresci tendo uma inveja danada dela. Danada. Até dos fracassos dela, eu tinha inveja. E eu tinha que manter isso na minha vida. Eu tinha que olhar para os meus amigos e ver que eles estavam tendo resultados maravilhosos, enquanto eu não estava fazendo nada, e eu tinha que soltar um veneninho. Eles podiam nem ouvir, mas eu, para mim, tinha que soltar um veneninho. E isso era um vício emocional que eu tinha muito forte. Então, as coisas que a gente vivencia, as situações pelas quais a gente passa, e que viram hábito, às vezes você ouviu da sua mãe. Gente, só vou fazer um parênteses. Quando eu falo que os nossos pais, eles acabam influenciando na origem das nossas emoções, eu não estou aqui para falar mal do meu pai e da minha mãe, e nem quero que você tenha raiva dos seus. Porque, assim como eu amo os meus pais, eu tenho certeza que vocês amam os pais de vocês, e eles fizeram tudo que estava dentro da possibilidade, do conhecimento deles, como pai e como mãe. Eu tenho certeza que se minha mãe soubesse do que eu sei, ela teria agido diferente. Então, eu não estou aqui para falar mal dos nossos pais, eu estou aqui para dizer que esse comportamento ele é originado lá quando a gente convive com eles e começa a perceber o mundo, a esperar deles certas atitudes que eles não nos dão. Mãe, vem aqui. Ah, não posso, estou ocupada agora, meu filho. Você está dizendo o quê para o seu filho? Que você está ocupada? E ele está entendendo o quê? Que ele não é importante. Então, esse convívio, esses diálogos vão gerando essas emoções ruins. E o que é emoção dentro do nosso organismo? É atividade hormonal. Um dependente químico, quando ele consome uma cocaína, por exemplo, a substância da cocaína vai trazer um equilíbrio químico no cérebro dele. Quando ele fica sem, que ele fica louco, ai meu Deus, e agora? É porque a química do cérebro dele tá desregulada e ele precisa regular aquilo para ele ter essa sensação de bem-estar. Sensação de bem-estar, ela vai acontecer naturalmente com esse equilíbrio hormonal que a gente tem no cérebro. O que acontece de diferente é que nós temos vários estímulos externos para fazer essa química entrar em equilíbrio ou não. E muitas dessas emoções, elas são geradas quando a gente percebe que tem um comportamento, um estímulo externo que faz a gente ficar estressado, ficar triste, mas a gente gosta daquilo, nosso cérebro gosta daquela química e a gente acaba mantendo. Raiva, por exemplo. Me diz aí, um de vocês,
se você sente raiva todo dia, se você sente ciúmes todos os dias, se você fica irritado por qualquer coisinha todos os dias. Chegou em casa, tem um fio no meio do caminho, tropeçou no fio. Ai, que merda, esse fio não era para estar aqui. Aí foi no banheiro, a porta bateu, fez aquele barulhão. Ai, que saco, essa porta. Aí foi no quarto do filho, estava tudo bagunçado. Ai, esse menino, olha, eu vou te dizer, não arruma o quarto. A pessoa está sempre irritada, sempre nervosa. Vício emocional. Manter esse vício está gerando uma química no seu cérebro que está fazendo ele ficar confortável. Nossa, Nath, que coisa louca. É louco, sabe por quê? Porque lá no seu cérebro tem uma parte onde ele tem uma função que é primitiva. O nosso cérebro, vocês sabem que hoje tem várias pesquisas científicas e tudo mais, falando de neuroplasticidade, que a gente pode mudar. Tem gente que nasce sem mexer a mão, e aí pensa, quer, e começa a mexer, toca a guitarra e tudo mais. Mas o nosso cérebro também tem essa função primitiva, que é a função estímulo-resposta, e ela nunca vai evoluir, ela vai ser sempre assim. Lá na pré-história, o que era confortável para o cérebro humano? Era estar dentro de uma caverna em segurança, sem fome e sem frio. Naquela época, os únicos estímulos que o ser humano tinha para deixar ele em alerta e pronto para atacar, era isso, era um predador, era a fome, era o frio. Hoje, o nosso cérebro continua desenvolvendo essa função do mesmo jeito que desenvolvia naquela época. Estímulo-resposta. Só que hoje, a gente não tem só uma caverna, um predador, o frio e a fome. A gente tem vários outros estímulos, porque outras áreas do cérebro desenvolveram para que você exercesse outras funções. Então, qualquer coisa que estimula o seu cérebro a ficar desconfortável, quando você vai... Imagina você numa entrevista de emprego. Não dá aquele friozinho na barriga, não dá aquele desconforto, uma ansiedade, tem pessoas que têm até piriri. O seu cérebro, a química do seu cérebro está dizendo que você está desconfortável. Essa é a sensação de desconforto que gera o estresse e que, se for repetida várias vezes, vai virar um hábito de um vício emocional tóxico. E é o seu cérebro que está fazendo isso, porque ele quer manter você num conforto. E ele só entende de processos químicos, ele não entende que tomar um banho relaxante depois de um dia de estresse é muito melhor do que atacar um bolo de chocolate que está escondido na geladeira atrás da garrafa d'água, que você escondeu para você não ver quando você estiver estressada. Seu cérebro não vai te estimular a equilibrar essa química indo relaxar num banho demorado. Ele vai te estimular a equilibrar essa química com aquilo que você mais faz, que é aquilo que ele memorizou e que vai ser mais rápido. Comida. Então, todos esses vícios tóxicos, essas emoções tóxicas que eu mencionei, para quem tem distúrbios alimentares ou para quem sempre está brigando com a balança, o resultado é o mesmo, acaba virando um prato de comida. E aí, depois que você come o prato de comida, você sente o quê? Felicidade. Ai, comi meu prato de comida, agora eu vou ter bem-estar. Você tem um bem-estar momentâneo, mas e depois do bem-estar momentâneo vem o quê? Mais emoção tóxica. Porque geralmente você se sente culpado, que você já acordou de manhã, se olhou no espelho e não odiou. Por conta disso, você nem percebeu que você provocou a briga com seu marido. O seu dia foi super estressante, você chegou em casa e existem vários comportamentos que podem aliviar o seu estresse, mas você preferiu comer. E aí você lembrou que você está fazendo um processo de emagrecimento. E você não comeu só uma fatia de bolo, você comeu tipo, quase que o bolo inteiro que tinha na geladeira. E aí você se sentiu culpado. Mais um sentimento que vai te gerar um estresse químico no cérebro, que vai te gerar desconforto e que vai fazer você ir buscar outro comportamento que já é habitual para você, para aliviar isso. E aí vira um ciclo vicioso e você não sai disso nunca e nem percebe. Então, o que é importante aqui? Tá, Nath, você falou desses vícios, eu já vi que eu tenho, e agora eu sou uma viciada emocional. Como que eu trato o meu vício? Primeiro, consciência das suas emoções.
Tira essa barreira que todos nós temos, que a gente não pode sentir, que a gente não pode ter inveja, que a gente não pode ter raiva. Todos nós temos. Primeiro você identifica quais eles são. Não estou falando para você colocar uma placa na cabeça e falar, gente, eu sou invejosa, viu? Não é isso. Faça essa análise, essa autoconsciência e anote. Olha, hoje, faça disso um diário. Hoje eu me senti assim. Qual foi a situação que estimulou isso? E qual foi o comportamento que foi gerado com essa sensação, depois daquele estímulo? Foi comer? E qual foi o tipo de alimento que você comeu? E vai anotando. Depois de uma semana, você tem ali 7 dias de automonitoramento. No meu método, eu chamo de automonitoramento. É um diário alimentar sobre tudo que acontece com você e com a comida. E aí você tem essa relação de 7 dias que você pode monitorar e perceber, primeiro, qual que é o vício tóxico, o sentimento que você mais tem, quantas vezes ele se repete por dia, qual foi a intensidade, qual é o comportamento que esse vício está me gerando. E aí, depois dessa consciência, é mudança. Gente, todo mundo me pergunta, todos os dias eu recebo 15 mensagens, até das pessoas que já me perguntaram, Nath, como eu faço para emagrecer? Qual é a melhor forma de emagrecer? Eu preciso emagrecer, me dá uma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica, não tem milagre, não tem possessão, não é coisa de religião, não é coisa de Deus, não é coisa de nada. A melhor dieta para você emagrecer é aquela que você começa e vai até o final. E talvez por isso seja tão difícil. Porque quando você começa uma dieta, um processo de reeducação alimentar, você está dizendo para você o quê? Que você vai mudar os seus hábitos. E o que é hábito? É uma ação que se tornou tão repetida a ponto do seu cérebro enxergar ela como algo confiável. Então, você não tem mais mal-estar quando você age daquele jeito. Isso é o hábito. É você se sentir confortável com aquela atitude que você está tendo. Como é quando a gente começa uma dieta? Você começa, e aí, antes mesmo de malhar, você já está, putz, ai, comecei esse processo de emagrecimento, ai, só de pensar em malhar já me dá uma preguiça. E aí o seu cérebro já vai te dando informações para você até ficar doente. Tem gente que fica doente. Porque mudar o hábito vai causar um estado de estresse tão grande naquela pessoa que ela não vai conseguir. Ai, a partir de agora eu tenho que comer alface. Ai, gente, eu odeio alface. Só de pensar aquele croque-croque na minha boca já me dá dor no estômago. A pessoa vai ficar estressada fazendo a dieta. Dependendo de como for a dieta, causa mais efeitos negativos do que resultados positivos. E essa mudança de hábito, ela não tem um prazo certo. Muitas pessoas falam 21 dias, outras pessoas falam 90 dias. Cientificamente, em termos de neurociência, não existe um prazo correto. O que existe é, a mudança de hábito leva tempo e ela precisa ser repetida. A partir de hoje vou emagrecer. Quais são as atitudes que você vai ter para você chegar nesse resultado? Anotou? O que vai mudar na sua rotina? É isso, isso, isso? Essas mudanças, elas têm que ser constantes, diárias, até que você não se sinta mais desconfortável fazendo. Algumas pessoas em 21 dias estão de boa, outras levam mais tempo. É muito pessoal a questão de como criar um hábito, mas o que não é dúvida para ninguém é que o hábito, para ele se tornar hábito, é diário, é constante. E aí, alguém deve estar pensando, mas nem no fim de semana a gente não pode dar uma escapulida, não tem tal do dia do lixo e tal. Quem vai decidir como e qual é a melhor dieta para você é você. Ai, Nath, odeio carne, nunca gostei, vivo tranquila só com ovo. Mas eu vou fazer a dieta da proteína. Porque, né? Se a pessoa não come carne nenhuma, só come ovo,
será que essa dieta vai ser bem sucedida? Porque ela vai passar um mês comendo só ovo. Dieta da proteína não tem carboidrato, é só proteína, carne. Será que vai ser bem sucedida? Está dentro do controle dessa pessoa essa dieta? A Nath, quero fazer o jejum intermitente. Ok. Você consegue ficar mais de 10, 12, 14, 16 horas? Você consegue ficar esse tempo sem comer? Sem ter vontade de dar uma beliscadinha? Se você consegue, ok. Mas se você não consegue e for se dispor a fazer esse tipo de dieta, o seu cérebro vai entrar em parafuso e ele vai te trazer para um estresse que vai te levar a sabotar toda hora o seu emagrecimento. Todos os dias você vai ter alguém, que é o seu cérebro e você nem percebe, te mostrando que você está muito estressada, que você precisa de alívio, que você precisa de alívio. E qual que é o alívio que você mais conhece? O doce, comidas palatáveis, geralmente carboidratos, a coxinha da padaria da esquina, um dogão. E aí, você acaba não conseguindo fazer o jejum e faz isso. E aí não sabe por que não tem resultado. Então, a melhor dieta é aquela que você começa e vai até o fim, mas dentro daquilo que você consegue fazer. Ah, Nath, então não preciso me desafiar? Não, você precisa se desafiar todos os dias para conseguir ter esse resultado. Você precisa, sim, ter esse estímulo para mudar, que você vai conseguir celebrar cada passo. O que você não pode é querer caçar ovo ou querer caçar pelo em ovo. Então, e essa é uma resposta para quem fala: ah, tal dieta é boa para emagrecer? Tal dieta é boa para emagrecer? Vou só dar um exemplo para vocês. No domingo, eu estava com uma cliente e ela falou assim: ai, Nath, então, a partir de amanhã eu começo meu jejum intermitente e aí eu vou fazer assim, ó, ver se está certo. Eu vou ficar 16 horas sem comer e aí, no horário que eu posso comer, eu vou comer aquela dieta daquela fulana que é só água, ovo e alface. Aí eu vi que a pessoa queria se matar de tanta restrição, de tanta tortura. E aí a minha pergunta para ela foi: amiga, o que a restrição excessiva te traz na sua vida? E ela falou: ai, eu gosto de ser desafiada a ponto de eu quase morrer para conseguir. Eu falei: então faz essa dieta desse jeito que você falou, porque você vai se sentir bem. Porque ela queria ter essa restrição. É algo que para ela é essencial num processo de mudança, um desafio. Quem sou eu para dizer para essa pessoa: não, faça uma coisa que vai demorar 8 anos e blá, 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 blá. Ela não vai conseguir. Porque ela não vai só sair da zona de conforto dela, vai sair de tudo que ela acredita. Ela vai ter que virar uma outra pessoa para conseguir emagrecer. Então, controle os seus sentimentos para que você consiga substituir os seus comportamentos e chegar onde você quer, que é o emagrecimento. Eu vou aqui dividir com vocês, rapidinho. Coloca para eu poder dividir a minha tela? Colocando, espera aqui. Deixa eu aqui, make host. Pronto. Pronto. Então, eu quero contar aqui para vocês a minha história. Vou mostrar aqui umas fotos minhas. Espera aí. Então, hoje, eu sou coach de emagrecimento, estudo nutrição e eu tenho 2 especializações na área da saúde, que é saúde e alta performance e neurociência. E aí eu queria mostrar essas fotos para você e um vídeo do meu processo de emagrecimento. Tudo isso que acontece hoje na minha vida foi resultado da forma como eu sentia quando eu era criança. Meus pais trabalhavam 60 horas por semana e eu tinha uma irmã que era 6 anos mais velha que eu e que, aos olhos da minha mãe, tinha características que a minha mãe também gostaria que eu tivesse. Então, eu passei a minha infância inteira sozinha, querendo a atenção dos meus pais. Só que, lógico, eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo algo pela família. Mas eu era criança, eu só entendia como: estou sozinha, meu pai não tem tempo para mim, minha mãe não tem tempo para mim.
e cresci querendo atenção. Pessoas, vocês não têm noção o tanto que eu me joguei e me aproximei de pessoas que eu achava que estavam me dando atenção. Então, eu nasci assim, ó, gente, que nem nessa foto. Uma criança normal, que não era nem gorda, nem magra, era normal, com peso normal. Essa última foto é de quando eu tinha 12 anos. Mas que eu via todos os dias que eu era gorda e que eu tinha que emagrecer. Todos os dias eu ouvia isso, que eu tinha que parar de comer, que se eu continuasse comendo do jeito que eu comia, ninguém ia gostar de mim, e eu já me sentia não amada, porque meus pais nunca estavam em casa. E aí, essa pessoa que nasceu normal, acreditou que ela era gorda, acreditou que ela não merecia realmente amor, e aí ela virou isso aqui. Então, gente, como vocês viram, o vídeo começou com uma pessoa de 135 quilos, que quando eu cheguei aos 135 quilos, eu morava na Bahia e a minha mãe não conversava comigo, de jeito nenhum. Eu morei quase 4 anos lá e ela quase não conversava comigo. E eu sei hoje, eu tenho certeza, que quanto mais eu me sentia longe da minha mãe e sem me comunicar com ela, mais eu engordava. E eu só comecei a querer emagrecer quando eu fiz essa... Olha, gente, isso é uma ficha que cai assim, às vezes, que a gente nem percebe. Eu só comecei o meu processo de emagrecimento porque eu voltei a morar na casa da minha mãe. Eu me separei e voltei a morar na casa da minha mãe. Ou seja, eu comecei a ter a atenção dela que eu nunca tive. Ela começou a caminhar comigo todos os dias. Então, vícios emocionais, emoções que geram prazeres instantâneos. Olha só, quando você reclama o dia inteiro, o que você está recebendo da pessoa que está te ouvindo? Atenção. Você não teve atenção quando era criança. E você sempre queria que seus pais estivessem ali. Reclama da vida, que todo mundo que vai ouvir vai te dar a atenção que você quer, que você sempre quis. Então, emoções estão relacionadas a como a gente direciona a nossa vida, como a gente interpreta a nossa vida e também como a gente decide continuar vivendo essa vida. Deixa eu parar aqui de... Ui, cadê eu? Então, ai, não consigo... Cadê? Aqui. Pronto. Então, pessoal, identifiquem quais são essas emoções que estão atrapalhando vocês. Quem aí quer emagrecer? E por que você insiste em manter esse sentimento ruim que pesa a sua vida? O que ele está te trazendo de bom? Que benefício ele traz para a sua vida? E para o seu resultado? Você está conseguindo emagrecer mantendo essas emoções na sua vida? Mantendo esse comportamento? Tá, Nath, então como que eu vou fazer? Identifiquei meu vício, tá, e agora? Faço o quê? Agora é reforço positivo. Tudo que eu falei até agora sobre hábito funciona para tudo na nossa vida. E isso não é coisa de autoajuda, não é coisa de nada dessas... Ai, não acredito nisso, porque essas coisas desses
autoajuda desse povo que fica dando palestra motivacional não funciona. Isso não é motivação, não é nada disso. É pesquisa científica sendo comprovada. Quando você direciona o seu pensamento para algo que você não, para algo negativo, ai, não consigo, gente, eu não consigo emagrecer. Tu acha que tu vai conseguir emagrecer algum dia? Todo dia tu acorda e você se convence, você pensa, você está falando para você mesmo que você não consegue. Quando que você vai conseguir? Se você mesmo se convence que você não vai conseguir. Oi, Luluca. Então, reforço positivo é isso, é você mudar a forma como você se comunica, não só com as outras pessoas, mas com você mesmo. Ai, Nath, emagrecer é tão difícil. Tira essas palavras negativas. Emagrecer é desafiador. Confia na tia Nath, confia que a tia Nath já conseguiu fazer com que 532 pessoas mudassem a sua mentalidade em relação a como elas enxergam o próprio corpo e como elas enxergam esse processo de perda de peso. Reforço positivo. Você olha, ai, mas comer é maravilhoso, comer é tão bom, fazer dieta é tão ruim. Toda vez que você fizer dieta, você já vai desanimado. Então, reforço positivo, mudança de mentalidade é isso, é mudar as palavras e mudar também a comunicação que você tem. Eu vou mandar para o e-mail de você, não, na verdade, vocês que vão me mandar. Eu vou colocar aqui, ó, meu e-mail, tá? nataniemabel.conte@gmail.com. Vocês me mandam e-mail, depois eu vou colocar lá no grupo para as outras pessoas que não estão aqui também, dizendo eu quero. Vou escrever aqui, eu quero. E aí, o que vai acontecer? Eu vou mandar para vocês essas fichas de automonitoramento para que vocês preencham durante os 7 dias, porque eu queria muito esse feedback de vocês, para saber se vocês conseguem identificar se existe algum vício tóxico e conseguem e também se existe algum comportamento ruim que é derivado desse vício. Tá certo? E aí as instruções vão estar todas certinhas no e-mail que eu vou responder para vocês, tá? Então, você manda dizendo eu quero para esse e-mail. E aí você vai fazer a sua análise de automonitoramento e começar a repensar essas palavras e esses atos. Combinado? E aí a Elaine me mandou uma mensagem hoje falando sobre efeito platô. E eu até já respondi para ela, mas eu vou trazer aqui para vocês também. O que é o efeito platô? Para quem passa por isso ou quem ainda não passou, já ouviu falar. Efeito platô é quando o seu organismo estabiliza. Você está num processo de mudança, de emagrecimento, estabilizou. Não, continuo fazendo tudo que eu fazia antes, não estou vendo mais resultado. Aí passa uma semana, 2 semanas, 1 mês. A Elaine falou que já tem 4 meses, né, Elaine? Efeito platô. O que seu organismo está dizendo? Entrei na minha zona de conforto. Está confortável ficar assim. Criei um hábito. Ah, mas, Nath, eu não quero, não cheguei no meu resultado ainda. Então, mudança de hábito de novo. É mudar a rotina alimentar, é mudar a rotina de atividade física, ou outros estímulos, ou a maior intensidade de estímulos. É mudar aquilo que virou um hábito. Ainda mais, Elaine, quando passam 4 meses. E aí eu até te dei uma dica que eu vou compartilhar com vocês. Nós, mulheres, quando a gente tem um processo de emagrecimento muito grande, isso mexe muito com a produção dos nossos hormônios. A maioria dos nossos hormônios é produzida no cérebro. Então, pode acontecer de você ter um desequilíbrio hormonal e precisar de um acompanhamento de um especialista, do endócrino. Porque 4 meses não são 2 semanas, é muito tempo. Então, eu sugiro que você procure para ver se os seus hormônios estão bem. E se tiver tudo ok, mudança. O que tem na sua rotina, Elaine, hoje, que você está fazendo, que você pode reforçar para chegar no resultado que você quer? Porque, olha só,
Você está aqui. Tudo que você fez até aqui te levou a esse resultado. Mas você não quer esse resultado, você quer esse aqui. Se você continuar fazendo tudo que você fez até aqui, para onde você vai? Para lugar nenhum, porque você já chegou aqui. Você pode até dar voltas, mas você vai voltar para cá. Então, muda, altera alguma coisa na sua rotina que vai potencializar esse resultado. É muito simples. Parece algo assim. E vou ser bem sincera, Elaine, o ser humano, ele vai buscar justificativas, que eu costumo chamar de desculpinhas, para continuar nessa zona de conforto. Ah, não, eu estou no efeito platô. Boba, estou há 2 semanas no efeito platô. E continua no efeito platô, porque você está confortável no efeito platô. Para que você vai sair do efeito platô? Vai ficar em perigo? Para quê? Estou no efeito platô. Ah, sabe por que não estou emagrecendo? Eu estou no efeito platô. E aí, você está se dando essa desculpa, que você não precisa se esforçar para sair daquilo. Então, percebeu que o resultado não está indo onde você quer, o tempo está passando e não está evoluindo? Altera a rotina. Por isso que eu mandei aquela mensagem para vocês da métrica. Gente, eu também estou fazendo a dieta com vocês. Eu também tenho medo da balança. Eu também tenho medo de subir na balança depois que eu, sei lá, tomei uma garrafa de vinho no fim de semana e achar que os meus resultados vão ser diferentes. O medo é normal, é comum do ser humano, ele estar nesse estado de desconforto. Mas se eu não me pesar e não me medir, como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo está dando resultado? E quando eu tenho um resultado que não é aquele que eu quero, o que isso está me dizendo? Que eu tenho que mudar. Não tem segredo. Por mais que a gente sempre queira a pílula mágica da dieta da Mayra Card, a pílula mágica da dieta de não sei quem lá, não tem. Elas só chegaram naquele resultado porque elas se planejaram, realizaram uma rotina, de acordo com aquilo que era possível dentro da vida delas, e não desistiram. Só uma observação, Nath, relacionada a Diga, isso. amor. Eu sempre, assim, nunca engordei muito, assim, sempre tive a média. Aí, como eu amamentei há quase 3 anos, eu sentia muita necessidade de comer, até por conta do metabolismo, né? E depois que eu parei a amamentação, eu comecei a ganhar peso. Não um peso exagerado, mas assim, eu sempre fui de comer pouco. Aí eu tive acompanhamento com a nutricionista, até que fiz avaliação com ela. Laís, você come pouco, mas é errado. Aí começou a adequar tudo que eu já comia, verdura, eu sempre comi todas. Às vezes eu dizia, não, eu tenho que emagrecer, vou comer só salada. Comia só salada, não lanchava. À noite eu estava com muita fome. Aí comia errado. Aí ela passou a dieta, eu mandei até mensagem para ela, se eu não me engano, na primeira semana eu perdi 2 quilos ou mais. Aí eu Olha disse, aí. e eu disse para ela, eu mandei até uma informação para ela, eu disse, eu achei que com essa dieta eu não ia emagrecer, porque eu estou comendo melhor do que antes. Porque ela incluiu um lanche de manhã, à tarde. Então, eu estava comendo melhor, ficando assim, mais tranquila, sem fome, do que como eu comia na loucura. Ah, não vou lanchar de manhã, vou partir para o almoço. Aí do almoço só ia jantar. Então, é uma adequação que, às vezes, assim, você já come pouco, mas está comendo errado. Ou faz as loucuras, né? Vou comer só salada e faltam os outros nutrientes. E uma questão que eu vejo que a gente precisa estar bem preparada, assim, aonde a gente quer chegar, né? Acho que depende de cada um. Eu vejo que não tem, assim, muito. Se você esperar incentivo, você não tem muito. E, às vezes, as pessoas querem que você siga aquela rotina que vocês seguiam antes. Então, eu sinto muito, né? Eu estava fazendo tudo direitinho. Eu disse, não, esse final de semana eu não vou beber, porque realmente a gente nunca foi de beber. Só que aí começamos uma cerveja. Isso a gente bebe 3 cervejas, viu? E eu disse que parei de beber. Não é de beber exagerado, mas a gente estava colocando isso como rotina, que nunca foi. Aí eu disse, não, esse final de semana eu não quero.
Aí recebi a visita, e veio com a caixinha de cerveja. Disse, não, vocês vão beber e eu vou tomar chá. Aí eu vi que ficam todo mundo assim. Aí eu disse, não, meu marido vai, né? Para não E as ficar tão... pessoas vão te convencer a beber, né? Ai, deixa de ser bobo, Mas um aí dia não vai comigo... fazer nada. Aí eu disse, não, mas comigo assim não dá certo, porque eu sou muito focada. E aquilo assim não estava ruim para mim, nem eu estava querendo, achando ruim. Para mim estava bom do jeito que estava. Aí assim, você tem que saber muito o que você quer, porque senão influencia, né? Eita, eu Exatamente. cheguei na casa de uma amiga, tem pizza. Eu já tinha jantado. Então, eu cheguei lá, mas vai querer pizza? Eu disse, não, já jantei. Se eu fosse comer, era por olho na pizza, mas com fome eu não estava. Aí eu disse, eu não vou comer porque eu não estou com fome. Então, a gente precisa, assim, a gente estar bem preparado com a gente para poder lidar com as outras situações. Por exemplo, eita, eu não vou ficar com vergonha, eu vou comer um pedacinho, mas sem estar com fome, né? Eu acho que a gente precisa estar bem. E a gente se acostuma a comer muito. Eu estava na mesa, comia, não ficava satisfeita, né? Então, eu estava me acostumando a comer muito e não estava com fome, né? E agora está super tranquilo, não sinto fome, assim, bem tranquilo e não estou sentindo necessidade de dizer, ó, você quer comer? Claro, foi dia dos namorados, eu já tinha jantado, não comi nada, mas no outro dia eu disse, vou comer a pizza. Nem fiquei, eita, comi uma pizza. Uhum. Comi tranquila e estou seguindo tranquilamente. Então, você tem que estar bem com você mesmo para Ótimo. poder caminhar. E isso que a Laís falou é muito importante. Duas coisas que eu percebi, Laís: organização e planejamento. Quantas vezes você foi num nutricionista, em qualquer médico da área do emagrecimento ou profissional, ele te passou uma dieta, você chegou em casa, fez os 2 primeiros dias, depois você fez uma dieta que era sua. A Eu dele fiz você já uma, esqueceu. eu fiz uma vez só que aí não foi adequado para mim, porque assim, tinha coisas que eu não comprava, que eu tinha que se adequar e comprar. E agora não, era tudo que eu tenho e tudo que eu como. Então, para mim, foi ótimo na rotina, entendeu? Tá bem tranquilo. Uhum. Então, dieta que cabe na sua vida é essa que está sob seu controle, com comidas que você tem acesso, com o valor que você tem acesso, que você pode investir naquela dieta. Não é ficar horas de... Ah, não, hoje eu vou ficar o dia inteiro com fome, aí à noite eu como uma porção melhor. Ou faz trocas vazias. Tem gente que fala assim, ah, não vou comer hambúrguer, porque hambúrguer engorda. Mas aí compra aquele salgadinho que está escrito assim, salgadinho fit, sem colesterol, sem gordura, sem açúcar, sem nada. Aí você vai olhar os ingredientes do salgadinho, ele não tem nenhum nutriente. E ele tem quase que a mesma caloria que o hambúrguer, porque você não vai comer só aquela porção que ele está falando lá, que são seis fatias do salgadinho, você vai comer o pacote inteiro. E aí você trocou um hambúrguer que tem carboidrato, que é um nutriente que você precisa, que tem carne, que é proteína, e você precisa, que tem alface e tomate, que é fibra, e você precisa, que tem uma gordura que você precisa, mesmo sendo uma gordura entre aspas, não saudável, aí você vai trocar esse alimento, que é tão calórico quanto o salgadinho, com nutrientes, que é aquele hamburgão, por um salgadinho que tem caloria, mas é fit, hein, gente? Né? Vocês ficam assim pensando, ah, é fit, pode, fit, pode. E aí comeu aquela caloria vazia, que é sem nutriente. Tudo é uma questão de você ter um objetivo muito claro, como a Laís falou, eu quero emagrecer e eu quero emagrecer tanto. O que eu posso fazer para chegar até lá? Como vai ser meu dia? Quais recursos que eu tenho? Ah, eu posso abrir mão, eu tenho que comer esse pão. Eu tenho acesso a esse pão? Não. Então, nutricionista, não tenho acesso a esse pão. O que eu posso fazer para substituir? Não tem milagre nem mágica. Enquanto você ficar usando essas desculpinhas, ah, não fiz a dieta essa semana porque não achei o pão tal. Ah, porque no meu mercado não tem a farinha tal. Você está se convencendo de que você não precisa fazer a dieta ou a mudança que você precisa.
E tudo é na cabeça, mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Como você encara esse objetivo que você tem. E para você ver que, assim, quando você está focada, tu fica mais fácil, né? Porque eu trabalho, saio cedo, eu tenho que levar café da manhã, almoço e o lanche. Aí eu saio com a bolsa de marmita. É assim, e tá bem tranquilo, fazer tudo direitinho, é tudo tranquilo, não é coisa do outro mundo, que às vezes você tá em casa e não consegue, né? Assim, quando você tem um objetivo e tá bem, você consegue seguir direitinho, por mais que tenha as dificuldades, mas você consegue, dentro do que você tem, né? Não precisa sair para comprar. Você consegue fazer em casa. E, Laís, uma outra coisa que é muito importante, depois que vocês perceberem quais são os vícios que estão gerando comportamentos que levam vocês a comer, o próximo passo é substituir esses comportamentos. E aí eu sei que a gente está se estendendo no tempo, mas eu queria muito dar esse exemplo, porque eu acho que com esse exemplo vocês vão acabar querendo descobrir qual que é o vício. Olha lá, quando você chega em casa e tem pessoas que olham e não gostam da louça cheia, e vê aquela pia cheia de louça, você fica estressado. Pô, você trabalhou o dia inteiro, aí você chegou em casa, ninguém arrumou a casa, ninguém foi capaz de lavar um garfo. E aí você já está estressado com o trabalho, cansado, aí você faz um escândalo, briga com todo mundo e vai fazer o quê? Comer. Quando você identificar que essa emoção não é saudável para você, a louça está lá, você tem duas opções. Ou você sentar com as pessoas que moram com você e fazer um planejamento e um esquema de louça, ou você perceber que aquilo ali não pode te causar nenhum mal. Tá, entendi que eu não quero mais ser estressado daquele jeito. Qual comportamento que eu colocaria no lugar? Se você entra pela cozinha e dá de cara com a cozinha, você vai dar de cara com a louça. Começa a entrar pela outra porta. Ah, não tem outra porta. Então, senta com as pessoas e faz o rodízio. Muda esse comportamento que está ativando o gatilho da emoção ruim. Identificou onde é, identificou o comportamento, muda. Ah, todo dia, tal hora, passa tal coisa na TV e eu tenho que comer tal coisa. Então, a partir de agora, você não vai mais assistir aquele negócio. Vai dar uma caminhada. Muda o comportamento. Não tem nenhuma outra saída. Para emagrecer, é só com mudança. E aí, alguém tem mais alguma pergunta, além da que a Elaine tinha me feito, para a gente poder encerrar? Pode falar, Lula. Eu anotei algumas aqui, Nath. Primeiro, muito legal, assim, legal que você vai falando umas coisas aí, vai caindo as fichas para a gente, né? Isso, e às vezes essa troca de experiência é muito legal. Eu quero te fazer 3 perguntas, depois eu quero fazer só uma colaboração aqui também de algo que eu pensei. Primeira coisa, Nath, eu sei que você já falou isso, mas é uma coisa que eu achei bacana, você falou da sua relação lá no início com a sua irmã e tudo. Como é que foi? Quando que você começou esse processo de, vamos chamar de cura? Assim, de você, o que você fez? Qual a atitude que você fez para que você tivesse e se libertasse disso, já que isso era uma emoção realmente que te trazia um problema e que acabava refletindo diretamente no ganho de peso? Essa é a primeira. Acho que melhor eu faço, você responde, acho que é melhor. Tá. Olha, essa mudança, essa virada de chave em relação à inveja que eu sentia, e era muito forte, ela é super recente, Lula. Ela é super recente. Foi assim, até o ano passado, quem convive com a minha família sabe que eu e a minha irmã competimos todos os dias. A gente competia pela atenção dos meus pais, a gente competia para ver quem tinha mais dinheiro, a gente competia para ver quem tinha mais filho, a gente competia para ver qual filho era mais amado pelos avós. E era uma coisa muito que parecia muito natural, nem parecia um vício, assim, nem parecia uma coisa prejudicial. Quando ela não mora na minha casa, mas eu moro com meus pais. Quando ela vinha para cá, meu Deus, se eu não tinha dado atenção para os meus pais, eu ia querer dar naquele dia, porque ela vinha para cá. E olha, essa consciência
dessa coisa de inveja, assim, foi uma virada muito recente, do final do ano passado, e foi por autoconhecimento. O pessoal do coaching costuma dizer que a gente muda por 3 motivos: dor, constrangimento e consciência. É muito difícil você chegar num grau de consciência e fazer essa mudança. Sempre tem um gatilho de você se sentir mal com alguma coisa ou estar sofrendo com algum comportamento. Mas, graças a Deus, essa virada de chave foi consciência, foi aprendendo a gerir as minhas emoções, porque também não adianta eu saber que eu estou sentindo aquilo e eu deixar aquilo atrapalhar a minha vida. Eu tenho que saber o que eu vou fazer com aquilo, como que eu vou reagir. Certo? A outra pergunta, Lula. A segunda, Nath, você tem acompanhado com seus pacientes, né, se essa questão desses vícios emocionais, eles se refletem em utilização de tecnologia? Porque o que eu vejo é uma coisa, assim, eu sei que até foge um pouco aqui, mas muita gente, por exemplo, dá a desculpa do que eu não tenho tempo para praticar atividade física. Só que você vai ver, na verdade, a vida da pessoa, ela fica 4h30, 5 horas do dia dela utilizando o telefone celular, vendo o Instagram, fazendo N outras coisas, onde, na verdade, ela tem tempo, sim. Ela simplesmente não faz. Da mesma maneira que esse vício emocional, por exemplo, ele pode ser refletido na comida, você acha que isso pode acontecer em tudo? É uma descarga em outro... Né, em todas as áreas da vida, em todas as áreas da vida. Uma pessoa que é viciada em ser rejeitada. Eu vou dar um exemplo. Como é que essa pessoa vai ser um funcionário? Se ela tem uma pessoa que lidera ela, que tipo de funcionário é essa pessoa? É aquela que chega e peita e fala a sua opinião? Ou é aquela pessoa que acata tudo? Ok. Que abraça um emprego nas costas e está sempre sendo usado como o funcionário que o tapa-buraco. Porque ele quer atenção, ele não teve atenção, ele quer manter uma atenção. Então, nem que seja uma atenção ruim, ele vai manter. Assim como outras áreas, relacionamento. E aí eu posso dar o meu exemplo. Eu sempre quis atenção, não importava que tipo de atenção. E eu ia procurar pessoas que aparentemente estavam me oferecendo atenção, vamos supor, uma atenção sexual. Não importava se era só sexo que a pessoa estava me oferecendo, eu queria aquela atenção. Mas eu me frustrava, porque, na verdade, eu queria uma atenção com amor, carinho, relacionamento, e aquela pessoa estava me oferecendo outro tipo de atenção. E aí, mesmo a pessoa deixando bem claro que só tinha aquilo para me oferecer, eu também queria me sentir abandonada, porque eu já sabia como era isso. Então, eu insistia. A gente chama isso de repetição de padrão na psicologia. Você repete os padrões de emoções negativas que você teve na sua infância. Então, todo aquele abandono que eu sentia por não ter meus pais próximos, quando eu me relacionava com alguém, e eu sabia que não ia dar certo, que era uma pessoa que não tinha nada a ver comigo, mas eu insistia, porque o abandono era algo que eu queria. E aí, você está falando da tecnologia, a TV é considerada uma das fugas maiores que as pessoas usam hoje. Está com um problema, liga uma série e assiste a série inteira. Muito legal, Nath. A terceira é o seguinte, se você tem alguma estratégia prática, por que eu estou perguntando isso? Porque aqui no programa de emagrecimento da Malha, está todo mundo aqui fazendo, as pessoas mandam as fotos segunda e sexta. E, obviamente, a gente começa a ver diversos tipos de padrão. E o mais que eu acompanho é o quê? A pessoa te manda a foto na segunda-feira já dizendo que, final de semana foi da pesada. Justificando, né? Mas a ideia de mandar as fotos segunda e sexta é justamente para quê? Gerar consciência. Porque a pessoa, quando ela tira a foto, ela fala assim, eu estava com... Normalmente, vocês estão aí do outro lado, vocês vão concordar comigo. Provavelmente você tira a foto, ou você lembra do peso da foto anterior, ou você vai dar uma arrastada para o lado e vai procurar qual o peso que você estava e você mesmo vai fazer uma comparação. Com isso, te traz a consciência. E esse ganho de consciência é essencial para o processo de mudança, porque, poxa, eu não sabia que eu ganhava tanto peso no final de semana. Se você tem alguma atitude, alguma dica prática de como as pessoas segurarem a peteca no fim de semana,
Porque senão, às vezes a pessoa rala para caramba, faz a dieta direitinho, treina todo dia, perde 2,5 kg na semana, chega no sábado, domingo, ganha os 2,5, ela volta para a estaca zero. Então, aí ela fica quase que num looping de autossabotagem ali, de perde, luta para perder, volta. Luta para perder, volta. Ao invés dela lutar para perder, segurar um pouquinho, aí vai perder mais, segura um pouquinho e ser um processo gradativo, mas de evolução. Você tem alguma dica prática que as pessoas podem fazer nesse sentido? O que acontece, Lula? Eu vou falar uma coisa que pode ser contrária ao que a Edileuza falou para cada um de vocês. Eu acredito que não é necessário ter um dia do lixo, ter essa mudança de hábito no fim de semana. Porque, para mim, quando você quer emagrecer, você quer mudar os seus hábitos, não só durante aquele processo, é para sempre. É adquirir novos hábitos. Não é isso que vocês querem? Vocês querem chegar num peso e manter ele, não é? Tudo que vocês fizeram até agora te levaram a um peso que você não quer. E a partir de agora você vai mudar, vai colocar hábitos para você chegar no outro. Se você instaura dietas diferentes para a semana e para o fim de semana, você sempre vai usar isso como desculpa para fazer aquilo que você se sente restrito de fazer durante a semana. É como se você tivesse um dia... Não tem um filme que... eu esqueci o nome, que as pessoas saem de máscara, que é só violência no meio da rua. O fim de semana acaba virando isso. É um dia que você pode fazer o que você quiser, de olhos fechados ou abertos, e ninguém vai te julgar. Nem você. Mas isso não significa que você vai manter o seu resultado. Então, assim, dica prática para você ter hábitos diferentes no fim de semana e durante a semana e ter resultado, eu não consigo visualizar. A minha dica seria: procurem uma rotina alimentar que vocês consigam fazer também no fim de semana. A Edileuza deu dicas excelentes. Mas no fim de semana eu bebo. Ok, beba. Beba sua cervejinha, beba seu vinho, beba tal. Não importa. Diminui o carboidrato nesse dia. Mas não enfia o pé na jaca só porque é fim de semana. E se enfiar, a questão da culpa também é muito prejudicial. Mas não existe uma dica prática. 2 coisas que eu faço nos meus processos é não pesar na segunda-feira. Eu sei que o processo da Malhei é diferente, porque como não tem aula no fim de semana, você quer realmente... O objetivo é avaliar o comportamento no fim de semana. Então, é essencial que se pese sexta e segunda. Com os meus clientes, eu não costumo pesar na segunda, justamente porque gera esse constrangimento, esse estresse, e aí eles se boicotam. E como eu estou ensinando, num primeiro momento, que eles têm que fugir daquilo que lhe causa estresse, para mim é indiferente se ele pesar uma vez por semana e for na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Nesse processo é diferente, você tem 2 dias para fazer essa avaliação. A questão é mudança de mentalidade mesmo. Se aquilo está te incomodando, faça do mesmo jeito, não importa se você enfiou o pé na jaca. Não tem como você controlar a comida do fim de semana, que vai ser diferente do dia da semana, com essa consciência. Diz para mim, Lula, se é possível. Não, e é exatamente sobre isso, Nath, que é a contribuição que eu quero deixar aqui. Para quem não sabe, acho que falei aqui um pouquinho antes, não, falei na reunião de antes, desculpa. Eu trabalhei com diversos atletas do UFC, né, durante muitos anos na minha vida, e os lutadores eles se enquadram em categorias de peso, né? Então, o perder peso faz parte da rotina, né, do atleta profissional. O que eu vejo, Nath, muito claro, é a falta de um objetivo claro. Porque, por exemplo, se esse cara ele é lei, por exemplo, o que obviamente, o lutador ele tem de diferente de nós? Nada. Eles, né, é a vida dos caras, é o trabalho deles, ok. Mas o que eu quero dizer com isso? Como tem um objetivo claro, por exemplo, eu tenho que chegar em tantos quilos naquela data, eles seguem isso como se fosse lei.
Por quê? Porque senão ele vai ser descontado, ele vai perder dinheiro, ele pode ser mandado embora do UFC, ter o contrato rescindido, a vida dele pode mudar, enfim, ele perder a chance de ouro da vida dele. Até que ponto você acha que vale a pena a pessoa se colocar realmente, por exemplo, um objetivo claro como esse? É essencial. Porque é essencial. Aí, eu estava lendo um livro outro dia e o cara até falou uma estratégia até de dinheiro. Assim, o que ele fazia? Ele é como, vamos supor, eu vou separar aqui durante 3 meses, vou separar aqui R$150 por mês, aqui cada mês, e se eu chegar naquela data, eu conseguir chegar no peso estipulado dele, não era peso, eu vou receber R$450, eu vou me dar esse dinheiro, 450, 500 mil. Ou seja, ele se autopremiava, foi uma estratégia que ele... Alguma coisa, ou eu vou comprar o telefone que eu quero, eu vou comprar alguma coisa. Essa gamificação é muito interessante. Exato, fazer uma gamificação para que você atinja, para que você tenha motivos para atingir o resultado. Mas eu tenho que lembrar, Lula, que não é todo mundo que vai se sentir estimulado por esse tipo de incentivo. Cada um de nós tem um perfil diferente. E cada pessoa vai ser estimulada de uma forma diferente. Quem é mais dominante, gosta de tomar decisão, vai adorar isso, porque é competitivo. Agora, quem é mais retraído e não gosta de se expor, para que vai se gamificar? Eu que não quero chegar em primeiro lugar, todo mundo vai ver os meus resultados, não quero. Então, isso é interessante, dá resultado a gamificação, principalmente quando é em grupo, mas também gera outros resultados. O resultado positivo é maior do que esse outro, mas a gente, quando trabalha com um grupo, a gente tem que ficar atento em conseguir estimular todos os tipos de pessoas. E essa questão do objetivo claro, gente, nos meus processos, a primeira coisa é você descobrir o que você quer. E descobrir o que você quer, quando você quer emagrecer, não é só emagrecer. O que emagrecer traz de bom para a sua vida? Você vai finalmente colocar aquele top que você usava 20 anos atrás? Ou você vai finalmente usar um biquíni e parar de usar um maiô? O que emagrecer significa? Se apegue a esse propósito, a esse tipo de motivação. Perder peso é muito racional. É só um número. Associe, se você está incomodado ou está tendo dificuldade, faça uma lista, coloque 10 coisas que você pode fazer quando você atingir tal peso. Quando eu atingir tal peso, eu vou usar aquela sainha que eu tinha 20 anos atrás. Quando eu atingir tal peso, eu vou em tal lugar que eu sempre quis ir, mas nunca fui porque eu tenho vergonha, porque eu acho que lá só vai gente com esse tipo de estética. Eu vou finalmente poder fazer uma viagem de navio com meu marido e com meus filhos, e não, como eu vou ter que ficar de biquíni o dia inteiro, de maiô, não vou me sentir mal, porque eu vou estar em... Enfim, associe coisas que te tragam amor, coisas subjetivas, a esse objetivo racional, que é perder peso. Ótimo, Nath, obrigado, viu? Vamos lá, pessoal, mais alguém vai perguntar? Pode perguntar, aproveitem a tia Nath aqui, que a Nath é fera. Nath. Quem quiser pode abrir o microfone, pode perguntar. E falar. Ou pode perguntar no chat também, vocês que mandam. E aí, alguém? Mais alguém? Acho que não. Pessoal, quem quiser, tá? Se não for muito incômodo para vocês, eu ia pedir para abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Tirar uma foto. Para a gente tirar uma foto. Quem não quiser, não tem problema, tá bom? Aqui todo mundo faz o que quiser, mas quem quiser abrir a câmera e a gente poder tirar uma foto, vou ficar bem contente aqui, tá bom? A Tamiri apareceu rapidinho. Tá? Tamiri, é você, estava como a Tamiri Vitória? O nome? Eu não sabia que era você, não.
Não, a Vitória é a filha dela, ela tá usando a conta da filha. Entendi. Oi, Tamires. Oi, Juana. Tudo bom? A gente deixa de ser... Ai, que lindas! Ai, é muito melhor assim, a gente pode ver vocês. Concordo. Estou com ciúmes do Diego e do Lula, que ele vê vocês na câmera de verdade. Eu só vi o nomezinho. Vamos lá, pessoal. Deem um sorriso aí. Peraí, deixa eu desligar. Só fazer mais de cima aqui, porque tem uma luz pegando aqui. Vamos lá. No 3. 1, 2. Deixa eu baixar essa mão aqui. Ótimo, eu vou mandar lá no grupo. Nath, queria te agradecer mais uma vez, meu nome, em nome do Romo, por você estar disponibilizando o seu tempo, né, de maneira muito grandiosa aqui para a gente. Foi muito legal. Eu anotei algumas outras coisas aqui que depois eu vou te perguntar. Obrigado mesmo, de coração. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Nath, vou deixar contigo o microfone para você se despedir. Okay. Essa palestra a gente está gravando, eu vou subir ela no YouTube, a gente sempre sobe como não listado, né? Mas eu vou disponibilizar o link lá no grupo, então quem quiser assistir depois vai ficar lá à disposição. Nath, também vou pegar o seu e-mail em off e vou mandar lá no grupo para quem quiser receber o negócio lá e que digitou aqui, eu quero, vi que praticamente todo mundo colocou, para você um diário e falar com elas. Uma folhinha para fazer esse automonitoramento e descobrir se tem alguma emoção que está atrapalhando no processo de emagrecimento. Show, Nath. O microfone é seu, pode se despedir. Meninas e meninos, muito obrigada por vocês terem tirado essa horinha para ficar aqui comigo. E eu estou aqui à disposição de vocês. Emagrecer é muito mais fácil do que a gente pensa. O que a gente tem que ter sempre como objetivo é é o amor que a gente sente por nós mesmos. Pode parecer piegas, pode parecer frase de caminhão, mas é isso. Enquanto você não se amar e não se sentir merecedora, capaz de chegar nesse peso que você tanto quer, tudo vai parecer mais difícil. Então, amem-se. E vocês são lindas. Todas lindas, cada uma com um biotipo diferente, uma beleza diferente, mas todas lindas. Aceitem a beleza de vocês, aceitem o biotipo de vocês. E aí o emagrecimento vem como consequência boa, ok? Estou aqui para o que vocês precisarem, eu estou lá no grupo, vocês podem me mandar mensagem no privado, qualquer coisa, eu estou para contribuir. Ok? E aproveitem, principalmente nas próximas 4 semanas que eu não estarei trabalhando, porque eu estarei só por conta da minha filha. Então, eu estou querendo conversar no WhatsApp mesmo. Combinado? Um beijo no coração de vocês. Obrigada, meninos, pela oportunidade. E estou aqui sempre à disposição. Show, Nath. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado, Vamos treinar. Nath. Valeu. Tchau, tchau. Vamos treinar. Boa noite.